Aprendendo com a Divina Vontade, número 64, Livro do Céu, volume 9, continuação. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza nessa formação e que cada momento que o Senhor vem nos trazer este conteúdo do Livro do Céu é um momento onde nossa alma está precisando ouvir estes ensinamentos. Não é mais uma formação, mais um conhecimento, não. O Senhor não faz nada por acaso, o Senhor sempre faz com um objetivo bem específico, que é o que? Aprofundar a nossa santificação. Então, vamos iniciar 25 de novembro de 1909. Tanto em Jesus como nas almas, o primeiro trabalho é feito pelo amor. Minha filha, os homens não fizeram outra coisa senão trabalhar a crosta da minha humanidade. E o amor eterno trabalhou-me tudo, o de dentro. Assim que, em minha agonia, não os homens, senão o amor eterno, o amor imenso, o amor incalculável, o amor oculto, foi o que me abriu grandes feridas. Me transpassou com cravos abrasadores, me coroou com espinhos ardentes, me deu de beber fel fervente. Assim que minha pobre humanidade, não podendo conter tantas espécies de martírios ao mesmo tempo, fez sair rios de sangue, se contorcionava e chegou a dizer: Pai, se é possível, tira de mim este cálice, mas não a minha, mas que se faça a tua vontade. O que não fez no resto da paixão. Então, tudo que sofri no curso da paixão, sofri tudo junto na agonia do jardim, mas de modo mais intenso, mais doloroso, mais íntimo, porque o amor penetrou até a medula dos ossos, nas fibras mais íntimas do coração, onde as criaturas nunca poderiam chegar. Mas o amor chega a tudo, não há nada que eu possa resistir. Então, o meu primeiro carrasco foi o amor. Por isso, no curso da paixão, não houve em mim nem sequer um olhar ameaçador para quem me fazia de carrasco, porque tinha um carrasco mais cruel, mais ativo em mim, que era o amor. E onde os carrascos externos não chegavam, ou qualquer ponto que ficava sem tocar, o amor fazia seu trabalho e em nada me perdoava. E assim é em todas as almas. O primeiro trabalho o faz o amor. E quando o amor trabalhou e a encheu de si, o que se vê de bem no exterior não é outra coisa que o desabafo do trabalho que o amor fez no interior. Olha que texto grandioso. Então, o principal carrasco, seja de Jesus, seja da alma, de qualquer alma, foi quem? É quem? O amor. O amor toca tudo, não perdoa nada. Ó, e nada me perdoava. O amor trabalhou a tal ponto que nada deixou sem tocar. Até aqueles pontos onde os carrascos externos de Jesus não tocaram, o amor tocou. Então, o amor é este carrasco que vai purificar a alma de uma forma profunda e definitiva. Então, a alma não tem como escapar, como Jesus não teve como escapar deste carrasco. Os carrascos externos poderia-se até escapar, mas do amor, não. Não é possível escapar. Então, ele diz assim, o trabalho que a humanidade, que os homens fizeram na humanidade de Cristo, foi um trabalho que superficial. O que a gente vê na paixão, ali está superficial. Por quê? Porque o amor, ele trabalhou tudo e trabalhou o quê? Dentro. Porque aquilo que está fora é um reflexo do que estava dentro. Mas o de dentro a gente não via. Né? Não via a paixão. A gente viu a paixão, morte e a ressurreição de Jesus Cristo de uma forma o quê? Exterior. Interior, não.
22 de dezembro de 1909. O porquê dos estados de abandono nas almas santas antes de morrer. Olha aí, o estado de abandono das almas santas antes de morrer. Por que este estado? Jesus vai explicar. Minha filha, quase todas as almas às quais me comuniquei de modo extraordinário, permiti ao fim da vida estes estados de abandono. E isto não só para outros fins meus, senão para ficar honrado e justificado em toda a minha conduta. Porque muitos dizem, com certeza estas almas deveriam chegar a um ponto tão alto de santidade e amá-lo tanto, com tantos favores, com tantas graças e carismas, deveriam ser muito ingratas se não tivesse chegado a isso. Se os tivéssemos recebido, também teríamos chegado, e até mais alto do que elas. E eu, para justificar minha conduta, lhes manifestarei os abandonos, as privações em que pus estas almas, que é um purgatório vivo para elas, e também mostrarei a sua fidelidade, o heroísmo das suas virtudes, e como é mais fácil e tolerável sofrer a pobreza sem conhecer as riquezas do que nascer rico, habituar-se a viver rico e depois perder as riquezas e viver pobre. Muito mais do que as riquezas sobrenaturais, não são como as materiais, que servem o corpo e no máximo se difundem para o exterior. As sobrenaturais penetram até na medula, nas fibras mais íntimas, na parte mais nobre da inteligência. Basta dizer que é mais que martírio. Eu mesmo me apiedo tanto que quase me despedaça o coração de ternura. Sou obrigada a senti-lo despedaçar-me tão frequentemente que não posso resistir. E também para dar-lhes a força para poder cumprir sua consumação. Todos os anjos e santos têm o olhar fixo sobre elas e vigiam-nas para não as deixarem sucumbir, sabendo o cruel martírio que sofrem. Minha filha, coragem, tu tens razão, mas deve saber que tudo é amor em mim. Vamos parar aqui para depois continuarmos. Olha que texto aqui. Jesus está dizendo o quê? Que quando, antes das almas, né, subirem aos céus, irem para a eternidade, muitas almas o Senhor, que ao longo da vida, cumulou com o quê? Com muitos momentos de comunicação extraordinários. E no fim da vida destas almas, Deus dá o quê? Deus dá um estado de abandono, faz com que elas passem por um estado de abandono. Para cumprir o quê? Os seus fins e para que Deus fique honrado e justificado em sua conduta. Porque aí ele dá um exemplo. Algumas outras almas vão falar o quê? Ah, estas almas foram tão agraciadas, com tantos favores, tantas graças, tantos carismas, que realmente elas só poderiam, né, demonstrar esse retorno maravilhoso para com Deus. Se isso não acontecesse, elas seriam ingratas. Mas aí elas fazem também esta interrogação. Elas colocam. Ah, também pudera, né? Foram tão cheias de graças que elas só poderiam agir assim. Caso contrário, seriam ingratas. Mas se nós recebêssemos também estas graças, nós responderíamos de igual modo ou superior. Então Jesus, para justificar a sua conduta, porque ele agiu assim, ele diz que manifesta o quê? Os abandonos. Os abandonos. Então ele deixa a alma passar por esses estados de abandonos, de privações, que é, na realidade, um purgatório vivo para elas. E, ao mesmo tempo, é uma prova de fidelidade, de heroísmo, de suas virtudes. E aí ele dá um exemplo entre uma pessoa que é rica e depois passa a não ser rica. E ele dá um exemplo também, aí ele mostra que as riquezas sobrenaturais não são como as materiais, são superiores, né?
E ele diz assim, essas riquezas elas penetram na medula, nas fibras mais íntimas, nas partes mais nobres da inteligência. E há o que aí? Um martírio. Um martírio. Não é verdade? Então Deus cumulou essas almas de grandes coisas, mas há o que? Essas riquezas sobrenaturais causam nestas almas o quê? Um martírio, um purgatório vivo. Eu mesmo me apiedo tanto que quase me despedaça o coração de ternura. E aí Jesus disse, por quê? Porque sou obrigada a senti-lo despedaçar-me tão frequentemente que não posso resistir. E também para dar-lhes a força para poder cumprir sua consumação. Porque Deus vê que esse trabalho é um trabalho duro, é um martírio, é uma consumação da alma. Então, todos os anjos e santos têm os olhos fixos nessas almas e vigiam essas almas para que elas não caiam, não sucumbam. Porque eles sabem que é um martírio cruel que elas sofrem. Então, a gente não entende, diz assim, eram tão boas, mas morreu, sofre um abandono, sofre o esquecimento. Estão sozinhas, estão isoladas. Por quê? Porque Deus está aí realizando um trabalho. Um trabalho que custa muito às almas. Enquanto isto dizia, parecia que mais se afastava. Enquanto isto dizia, parecia que mais se afastava. E eu me sentia consumir até a mesma natureza e me resolver no nada. Aquelas sementes de fortaleza que me parecia sentir, de luz, de conhecimento, tudo se resumia ou se resolvia no nada. Eu me sentia morrer e, no entanto, vivia. Enquanto eu estava nisto, Jesus voltou e parecia que me tomando nos braços, segurava o meu nada e me dizia, olha aqui esse trecho, ela tinha a sua fortaleza, né? Sementes de fortaleza, de luz, de conhecimento de Deus. Mas tudo isso como se fosse transformava aqui, se resolvia no nada. É como se aqui tem trechos que não ficam tão assim evidentes, mas a gente pede o Espírito Santo que venha. Para mim, o que significa? Significa o quê? Que tudo aquilo ali parecia nada, no sentido de que ela se viu que com todas essas coisas, com essas sementes, mas é como se tivessem sem esse efeito. E ela se viu o quê? Morrer, mas ela estava viva. Então Jesus, né, segurou nos braços e disse, olha minha filha, como ao desfazer-se a pequena semente de sua fortaleza, a luz de sua luz, o pequeno conhecimento que tem de mim e de todos seus outros pequenos dotes, entram em seu lugar minha fortaleza, minha luz, minha sabedoria, minha beleza e todos os meus demais dotes a preencher este teu nada. Então, ela tinha, mas aquilo que ela tinha era nada. Então Jesus diz assim, quando essas sementes são desfeitas, entram em ação o quê? Entram em ação a minha fortaleza, a minha luz, a minha sabedoria, a minha beleza e todos os meus demais dotes. Vão preencher o quê? O teu nada. Olha aí, vão preencher o teu nada. Que trabalho maravilhoso. Então, aquilo ali do abandono, né? Vamos dizer assim, da solidão gerada pelo abandono, aquilo ali, na realidade, é o quê? Mais do que o abandono das criaturas. Às vezes o abandono de quê? De Deus, né? Luísa está dizendo lá em cima o quê? Enquanto ele me explicava, parecia que ele se afastava, ao invés de se aproximar. Quando a gente vai explicar alguma coisa a alguém, a tendência é a gente se aproximar mais e mais da pessoa, né? Olhar nos olhos, tocar às vezes e ser mais incisivo na palavra, nas explicações. Ali ela estava dizendo, sentindo o contrário. Ele começava a se afastar, né? Então, a metodologia, a dinâmica de Deus, a forma como Deus age, às vezes nos desconcerta totalmente. E eu lhe disse, escuta, Jesus, se continuares assim, perderás o gosto de me ter na terra. E repetia-o várias vezes. E Jesus, não querendo ouvir o que eu dizia, respondeu-me.
Olha aí. Aqui ela está dizendo, se o senhor continua agindo assim, né, o senhor vai perder o gosto. Quando é que a gente perde o gosto de alguma coisa? Quando aquela coisa ali, aquela situação, aquele estado, não mais nos dá um retorno. Vamos dizer assim, seja ele financeiro, afetivo, psicológico, não nos dá um retorno. Não nos dá mais. Ou se dá, não dá mais com aquela intensidade que a gente esperava, ou com aquele interesse que a gente tinha. Ou seja, vai se perdendo o gosto, o interesse. Né? Uma comida que às vezes a pessoa quer muito. Quando come, diz, mas que comida sem gosto. Ai, não quero mais. Porque a nossa ideia com relação àquela situação, aquele objeto, aquela coisa, era uma. Quando a gente experiencia, mas aquilo que eu estava no meu coração, aqueles sentimentos, aquelas expectativas, não foram respondidas positivamente. Então aquilo ali não me interessa mais. E Luísa disse, o senhor vai perder. O senhor está, vamos dizer assim, o senhor está tirando, fazendo esses movimentos, e no final o senhor vai perder o gosto por mim. Aí ela disse, não, escuta, minha filha, eu nunca perderei o teu gosto. Se estiver na terra, terei em terra o gosto. Se te levar ao céu, terei o teu gosto no céu. Sabe mais quem perderá o gosto? Seu confessor. Tem coisas aqui que não ficam tão claras, né? Mas se a gente pegar o tópico, o título lá em cima, o porquê dos estados de abandono nas almas santas antes de morrer. Então, elas vão passar por esses estados de abandono, tem um porquê. Deus quer realizar essa obra para enchê-la mais de quem? Dele. E ele não irá perder o gosto por essas almas. Muito pelo contrário, ele manterá este gosto. Parece que quando a pessoa está abandonada, né? Está esquecida, parece que Deus se desgostou. Não quer mais, não procura mais, não se manifesta mais. Né? Então, portanto, não é mais agradável ao Senhor. E ele está dizendo o contrário. Não, minha filha, não é bem assim. Né? Como Deus é grande e maravilhoso. Então, vamos continuar. 24 de fevereiro de 1910. Luísa não pode manifestar-se ao confessor. Esta manhã, na comunhão, lamentava-me com Jesus de que não sei manifestar o meu estado a quem devo. Sinto-me, sim, muitas vezes cheia dele. Parece-me que em toda parte o toco, e mesmo tocando-me a mim mesma, toco a Jesus. Mas não sei dizer uma palavra. Não queria outra coisa senão perder-me em Jesus, na profundidade do mais absoluto silêncio. E se sou obrigada a falar, ó Deus, que esforço de fazer! E me sinto como uma menina que tem um sono pesado e a querem despertar pela força, e por consequentemente faz birra. Então dizia Jesus: de tudo me privaste, dos teus sofrimentos, dos teus favores, de fazer-me ouvir a tua voz harmoniosa e doce, suave. Não me reconheço mais por como me reduzi. Se me fazes entender alguma coisa, é tão dentro que não encontra o caminho para sair fora. Diga-me, vida minha, como devo me comportar? E Jesus, minha filha, se me tens a mim, tens tudo, e isto te basta. Se te sentes cheia de mim, é sinal de que te tenho na casa da minha divindade. Se um rico admitisse em sua casa a um pobre, é sinal de que dará ao pobre tudo o que lhe seja necessário, apesar de que não lhe fale sempre, de que não o acaricie. De outra maneira, seria uma desonra para o rico. E não sou eu mais que o rico? Então, acalme-se e trate de manifestar a obediência o que possa. O resto deixe tudo a meu cuidado. Olha aqui. Outro trecho assim muito bom. Jesus diz assim, a Luísa, depois que ela se interroga, ela diz assim, Senhor, eu tenho que manifestar o que passa dentro de mim ao confessor. Mas é difícil, tem coisas que eu experiencio, eu vivo, eu sinto a tua presença, eu me toco e é como se eu tocasse o Senhor, mas na hora de sair, de explicar, de colocar para fora, eu não sei, eu não consigo. Eu não consigo.
E aí ela dizia a Jesus: de tudo me privaste. Me privaste dos sofrimentos, dos favores, de ouvir a tua voz. E ela disse: eu não me reconheço mais porque eu me vejo neste estado aqui e, vamos dizer assim, privada de tudo isso, do sofrimento, dos favores, da tua voz. E então, se me fazes entender alguma coisa, olha aí, quando a gente entende alguma coisa, ela diz assim, nela, é tão dentro, é tão no interior, que eu não consigo expressar isso para fora, eu não consigo colocar isso para fora. Então, como é que eu devo me comportar? Aí Jesus diz, minha filha, se você me tem, você tem tudo, basta. É sinal que você está cheia de mim. É sinal de que você vive na casa da minha divindade. Aí ele dá um exemplo. Olha, Jesus é muito didático, ele gosta muito de trabalhar com exemplos. E ele diz assim, se um rico convida um pobre para morar na casa dele, ora, isso subtende-se, olha, subtende-se que ele vai dar tudo que o pobre precisa. Agora, isso não significa que o rico vai ter que estar toda hora o quê? Perto do pobre, falando com o pobre, acariciando com o pobre. Não, ele vai dar tudo de necessário a esta alma. Só que isso significa o quê? Significa que irá ter momentos o quê? Onde Deus não vai se apresentar como antes. Porque antes Luiz sentia a presença de Jesus como? Através dos sofrimentos, através dos favores, através da sua voz, ou seja, da comunicação constante. Agora ela não está vendo nada disso. E ela começa a titubear, ela começa a criar, vamos dizer assim, indagações. Diz, como é que eu vou me comportar aqui? Antes eu sabia me comportar, porque eu sabia que o Senhor estava ali. Mas agora eu não sei. E aí Jesus vem e diz, então acalme-se e trate de manifestar a obediência. Seja obediente. Se você está sentindo isso, é minha vontade. Se você não está sentindo, é minha vontade. O resto, deixe tudo a meu favor. Então o resto, fique calma. Eu vou providenciar. Não é verdade? Pacifique o seu coração. 26 de fevereiro de 1910. Antes de morrer, a alma deve fazer morrer tudo no divino querer e no amor. Mantém-se o meu estado de privação habitual, e talvez ainda pior. Ó Deus, que baixo caí, jamais imaginaria chegar a tal termo. Mas espero, ao menos, não sair nunca jamais do cerco de seu santíssimo querer, isto é, tudo para mim. Gostaria de chorar, quer dizer, tudo por Deus, né? Gostaria de chorar por meu estado lastimável, né? Lastimoso. E alguma vez o faço. Mas Jesus me censura dizendo: queres tu ser sempre menina? Se vê que tenho que tratar com uma menina, não posso confiar em ti. Esperava encontrar em ti o heroísmo do sacrifício por mim. Em troca, encontro as lágrimas de uma menina que não quer o sacrifício. Olha para isso aí. Jesus misericórdia, né? Então ele está dizendo assim, quando eu lhe procuro, eu já não lhe procuro mais como uma menina. Mas eu já lhe procuro com o heroísmo, esperando que sua alma tenha o heroísmo do sacrifício por mim. Ó. E assim, se eu chorar, ele se mostra mais duro. E se eu chorar, ele vai se mostrar mais duro. E fizer uma de suas bravuras, ele não virá nesse dia. Por isso devo forçar-me para não chorar. E digo a Jesus: tu dizes que, por amor, me privas de ti. E eu, por amor teu, aceito a tua privação. Por amor teu, não choro. E se chegar a fazê-lo, mostra-se um pouco mais indulgente. De outra maneira, castiga-me mais forte, fazendo-me morrer continuamente e viver com sua privação. Então, tendo passado uma jornada semelhante, por quanto fiz, não pude deter as lágrimas. E Jesus me fez pagar como o merecia. Até que, avançada a noite, tendo compaixão de mim, como se tivesse aberto uma janela de luz em minha mente, Jesus se fez ver e me disse. Olha aqui esse trecho. Quer dizer, ela
chorava em alguns momentos, né? Então ela diz assim: eu vou não chorar. Eu vou aceitar a tua privação, porque o Senhor me diz que quando o Senhor se priva de mim é por amor. Então vou aceitar, vou fazer um esforço para não chorar. E quando choro, né? E ao chegar a fazê-lo, mostra-se um pouco mais indulgente. De outra maneira, castiga-me mais forte, fazendo-me morrer continuamente. Então, como Deus quer fazer um trabalho, às vezes a alma vai chorar, né? Vai chorar, mas Deus não vai aparecer. Não vai aliviar a prova, o teste. Né? Só aqui Luísa está dizendo assim, depois, tendo passado uma jornada semelhante, porquanto fiz, não pude deter as lágrimas. Ela tentou, mas não conseguiu. E chega ao ponto de, na noite avançada, já bem tarde, é que Jesus se fez ver. Vamos ver o que Jesus disse? Não queres entendê-lo, que antes de morrer, deves morrer a tudo? Ao sofrer, aos desejos, aos fervores, a tudo. E tudo deve morrer em meu querer, em meu amor. Olha que coisa. O que é eterno no céu é minha vontade e o amor. Todas as outras virtudes terminam. Paciência, obediência, sofrimento, desejos. Só minha vontade e o amor não terminam jamais. Por isso, em minha vontade e no amor, deves fazer morrer tudo antecipadamente. A todos os meus santos e eu mesmo não quis evitar-me de ser abandonado pelo Pai, para morrer em tudo, no querer e no amor do Pai. Oh, como teria querido sofrer mais! Oh, quanto desejava fazer mais pelas almas! Mas tudo isso morreu na minha vontade e no amor do Pai. E assim fizeram as almas que verdadeiramente me amaram. E tu não o queres compreender. Meu Senhor, olha que trecho aqui. Então Jesus diz assim, bem claro para ela. Você está vendo que Jesus não brinca em serviço? Ele não brinca. Jesus é muito verdadeiro. Jesus é a verdade encarnada. Então Jesus não vai ficar. Às vezes ele não mostra tudo. Ou não mostra, porque não é um momento. Mas quando ele mostra na verdade. Então não queres entendê-la? Que antes de morrer, deves morrer a tudo? Ao sofrer, aos desejos, aos fervores, a tudo. E tudo deve morrer aonde? No nada? Não. Deve morrer aonde? No querer e no amor. Então, aí a gente vê que Jesus diz assim, o que é eterno no céu? É a minha vontade e o amor. Todas as outras coisas passam. E devem passar onde, Luísa? Essas outras coisas aqui. Já devem morrer aqui na Terra. Então, esse abandono, ele diz assim, a todos os meus santos, e eu mesmo, não quis evitar o quê? O abandono do Pai. Então, vamos dizer assim, a prova do abandono é necessária. Para quê? Para fazer morrer todas as outras coisas que não seja a vontade de Deus e não seja o amor. Todas as outras coisas vão morrer. E morrer aonde? No amor, em Deus. Como teria querido sofrer aí? Ele diz, eu queria sofrer mais. Porque quando a pessoa entende isso, né, para morrer em tudo, no querer e no amor do Pai, Jesus sofre o abandono de todos os seus, né, dos seus mais queridos, é para mostrar isso. Que nós devemos fazer morrer tudo em Deus. É uma dinâmica bem forte, né? Aqui, 8 de março de 1910, a reta intenção é luz à alma. Então, vamos ver o que é a reta intenção, porque ela é luz à alma. Da alma, né? Minha filha, a reta intenção é luz à alma. Converte-a em luz e lhe dá o modo de agir ao divino. A alma não é outra coisa que uma estadia obscura
E a reta intenção é como o sol que entra e a ilumina. Com esta diferença que o sol não converte os muros em luz e o reto operar transforma tudo em luz. Olha aí, vamos ver o que é que Deus quer nos falar. Então, minha filha, a reta intenção, ela é o quê? Ela é luz. Para quem? A alma. Converte-a em luz e lhe dá o modo de agir ao divino. Então, a reta intenção é luz, converte a alma em luz e dá o modo. Qual é o modo que a alma deve agir? Deve agir no humano ou no divino? Não, no divino. A alma não é outra coisa que uma estadia escura. É um lugar escuro, vamos dizer assim, lugar escuro. E a reta intenção é como o sol. Eu tenho a reta intenção. O que é a reta intenção? Eu tenho aquele desejo, aquela vontade de fazer, vamos dizer assim, praticar o bem. Então, ela entra como o sol, que entra e ilumina. Ela entra e ilumina. Com essa diferença, que o sol não converte os muros em luz. O sol não vai converter os muros em luz. E o reto operar transforma tudo em luz. É o reto operar, é o fazer. Quer dizer, eu tenho, né, a reta intenção, a vontade. Então o sol entra, mas quem vai iluminar é o operar, é o fazer, é a ação que transforma tudo em luz. Então não basta só querer, é preciso colocar o querer em prática. É o praticar essa reta intenção que faz com que ela ocorra o quê? Ocorra essa entrada do sol e o sol ilumine. Por quê? Porque a luz, né, a alma, ela precisa dessa luz, porque ela é considerada aqui como uma estadia obscura, um lugar obscuro, que precisa dessa luz, da reta intenção, do reto agir, que dá a luz, que converte em luz a alma, que modifica o modo de agir desta alma, do humano para o divino. Então nós vamos permanecendo na divina vontade, com a divina vontade, pela divina vontade, ficando por aqui, terminando esse momento, né, agradecendo e louvando a Deus e meditando, né, esse trecho aqui, que Santa Catarina Labouré nos diz: eu sabia nada e eu era nada. Foi por essa razão que Deus me escolheu. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Até o próximo momento. Compartilhe. O bem compartilhado é um bem multiplicado. Deixe seu like para que outros também tenham condições de refletir conosco estes trechos maravilhosos. Fiat, até o próximo momento.